Você paga um café, fecha a compra e acha que acabou. Aí vem a notificação, tarifa, taxa, conveniência, assinatura. Centavo por centavo, o salário escorre. Hoje você vai enxergar esses micropedágios e descobrir como isso vira invisível até faltar dinheiro. O pacote invisível do banco. Quando a gente fala em taxa oculta, a primeira imagem costuma ser o banco cobrando do nada. E não é paranoia. Existe regra, existe obrigação e mesmo assim o dinheiro escapa. A Resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional, publicada pelo Banco Central do Brasil em 2010, diz que duas coisas que mudam o jogo. Tarifa só pode existir se estiver prevista em contrato ou se o serviço tiver sido previamente autorizado ou solicitado. E para a pessoa física, existe um pacote de serviços essenciais que não pode ser tarifado, como o cartão de débito, um número limitado de saques e de transferência dentro do mesmo banco, além de extratos e consultas. Isso é norma, não favor. O problema é que no Brasil virou um país de aplicativo e tarifa virou poeira. Ela não aparece como um susto de R$100, ela aparece como R$8 aqui e 12 ali, um valor mensal que parece pequeno. Quando você percebe, já virou costume. Em 2023, o próprio Banco Central, no relatório de economia bancária, mostrou que as instituições tiveram 45 bilhões de reais em receitas com tarifas. Só as tarifas ligadas a pessoas físicas somaram 31,8 bilhões de reais naquele ano. Isso chama a atenção por um motivo simples. Tarifa não é juros. Tarifa é dinheiro que entra mesmo quando você não pegou empréstimo, mesmo quando você não está tentando receber salário, pagar conta e tocar a vida. E o barulho disso aparece em um lugar que pouca gente usa como termômetro. Em 2024, o Boletim Oficial do Consumidor.gov.br consolidou 1.414.218 reclamações e listou pacote de serviços, o famoso combo do banco, com 43.410 registros. Também listou conta corrente, salário, poupança e conta aposentadorias, com 41.823 reclamações. O mesmo boletim registrou que o Consumidor.gov.br, desde 2014, já passou de 10 milhões de reclamações acumuladas e que em 2024 o índice de solução ficou acima de 80%. Isso deixa uma pista. Cobrança vira um problema gigante porque ela é o tipo de problema que mexe com a sobrevivência. Em 2023, uma reportagem da Agência Brasil mostrou uma cena que parece pequena, mas é explosiva. Uma influenciadora de finanças começou a divulgar que o pacote essencial existe e seguidores passaram a cancelar cesta e pedir reembolso de cobranças. A matéria acompanha gente comum ficando surpresa, porque nem sabia que tinha direito a uma conta sem tarifa. Dói perceber que tem regra, tem direito e ainda assim a gente paga por falta de informação. E quando é o nosso dinheiro pingando, não tem truque melhor do que fazer parecer pequeno. Guarda isso, porque no próximo capítulo a gente vai sair do extrato do banco e entrar no pagamento do dia a dia. Aquele que você faz rápido e nem imagina quem está pagando a conta de verdade. Mas antes disso, já se inscreva no canal, tem vídeo toda semana. Pix e boleto, o gratuito que tem dono. Pix virou um sinônimo de agilidade. Muita gente fala que é de graça e para pessoa física quase sempre é mesmo. Só que gratuito para você não significa gratuito para o sistema. A resolução BCB 19 de 2020 proíbe que instituições cobrem tarifa do cliente pessoa natural, inclusive empresário individual. Quando o Pix é usado para transferir dinheiro e também quando o Pix é recebido com finalidade de transferência. O texto também deixa uma porta aberta. Ele admite exceção para transações feitas em canal presencial ou atendimento humano quando existem meios eletrônicos disponíveis e permite cobrança quando o recebimento tem finalidade de compra. Em 2024, uma nota oficial do governo federal precisou reforçar isso para frear boatos. A regra geral segue sendo isenção para pessoa física, mas com exceções, como o uso presencial e recebimento com cara de atividade comercial. A própria nota dá exemplos, como passar de 30 transações recebidas no mês, receber via QR Code dinâmico ou receber de pessoa jurídica em contexto de compra. Para pessoa jurídica, a nota diz que pode haver tarifa no envio e no recebimento. Agora, olha o tamanho do jogo. Em 2024, a Febraban, com dados do Banco Central e da Abex, registrou 63,8 bilhões de transações Pix no ano e 26,9 trilhões de reais movimentados. No mesmo levantamento, boletos somaram 4,2
1,2 bilhões de transações e 6,2 trilhões de reais. Em dezembro de 2025, a Agência Brasil noticiou um recorde de 313,3 milhões de Pix em 24 horas, com 179,9 bilhões de reais num dia, e citou 178,9 milhões de usuários no fim de novembro, sendo 162,3 milhões de pessoas físicas. O boleto, mesmo com Pix dominando em quantidade, continua gigante. Em 2024, a Febraban mostrou que em um mês após mudanças operacionais, houve 376 milhões de transações via boleto, movimentando 540 bilhões de reais. E 52% das liquidações interbancárias já aconteciam no mesmo dia. É aqui que mora a taxa oculta. A resolução 3.919 proíbe que bancos cobrem do sacado, o pagador do boleto, a tarifa de emissão. Mas o custo existe e alguém tenta repassar. Em 2021, o STF descreveu um contrato com custo médio de R$ 1,55 por boleto em uma relação empresarial. Considerou legal esse repasse naquele contexto. Em relações de consumo, o PROCON Assembleia de Minas Gerais considera abusiva a cobrança de tarifa de emissão de boleto do consumidor, mesmo quando prevista em contrato, e aponta a possibilidade de buscar devolução do valor pago. E é aqui que se dá o estalo. Quando a taxa é pequena, ela passa. Quando é recorrente, ela vira renda. Quando é embutida, ela vira normal. No próximo capítulo, a gente vai entrar na taxa que aparece só na última tela, bem na hora que você já está cansado e só quer finalizar a compra. Até aqui você viu que o vazamento começa no pacote do banco e atravessa o Pix e o boleto, sempre com a mesma lógica. Taxa pequena, repetida, escondida no costume. Agora eu quero te ouvir. Qual dessas cobranças já te pegou de surpresa? E qual te dá mais raiva? Escreva nos comentários aqui abaixo, porque essa conversa vira defesa quando vira número. A conta que cresce no fim. Sabe quando você senta para comer e pensa que a conta já está resolvida? Aí chega a notinha e ela vem com uma taxa de serviço que você não pediu. Tem lugar que fala como se fosse obrigação, como se fosse uma lei invisível do garçom. Só que não é. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Ceará explica de forma direta. O pagamento da taxa de 10% não é obrigatório, mesmo que o consumidor tenha sido informado, mesmo que o atendimento tenha sido bom. É uma liberalidade de quem paga. Esse detalhe é importante porque muda a conversa. Você não está recusando um trabalhador, você está dizendo que o preço do serviço já deveria estar no preço do serviço. A lei que ficou conhecida como Lei das Gorjetas de 2017 não transformou a gorjeta em obrigação. Ela organizou como a gorjeta e a taxa de serviço devem ser distribuídas entre trabalhadores e reforçou que não é receita do estabelecimento. O Senado Federal, na época, deixou isso claro. O cliente continua pagando se quiser. Agora entra a taxa que mais irrita porque aparece no fim, taxa de conveniência. Em 2019, o PROCON SP publicou que considerava essa cobrança ilegal na venda online de ingressos e citou uma decisão da terceira turma do STJ daquele período. Era a ideia de que vender pela internet já é vantagem para o fornecedor e cobrar mais seria exagero. Só que em maio de 2024, a quarta turma do STJ julgou um caso e foi em outra direção. O tribunal passou a tratar a taxa de conveniência como custo de intermediação e disse que a cobrança pode ser legal, inclusive quando o ingresso é retirado na bilheteria, desde que o valor esteja claro e em destaque no momento da compra. O próprio STJ ainda reforçou que existem taxas diferentes, conveniência, retirada e entrega, e que cada uma tem lógica própria. Percebe a armadilha? Quando a regra vira disputa, o consumidor fica no escuro. Você só descobre o entendimento do dia quando já está na tela final. E aí, na pressa, muita gente paga sem pensar, porque desistir dá trabalho. E é nisso que a conveniência vira renda. O mais surreal é que chamam de conveniência um negócio que te faz perder tempo e paciência, porque quando a taxa aparece no final, não é conveniência, é cansaço. E se você acha que isso acaba no restaurante, no ingresso, o último capítulo é ainda mais silencioso. Ele acontece todo mês, sem barulho e quase sempre sem você lembrar que autorizou. Assinatura esquecida, o ralo do automático.
A taxa mais perigosa não é a que você vê, é a que vira rotina e entra no automático. Assinatura esquecida, pacote extra no celular, serviço de valor adicionado, tudo pinga até virar orçamento. E é pior, às vezes você descobre quando precisa contestar e já perdeu meses de dinheiro. Em 2024, o Boletim Oficial do Consumidor.gov.br registrou que o grupo de problemas mais comum na plataforma foi cobrança e contestação, com 42,72%. Isso não é detalhe estatístico. É o retrato de um país onde a briga número 1 é alguém cobrando algo que o consumidor não aceita, não reconhece ou não consegue cancelar. O mesmo boletim mostra como isso migrou para o digital. Serviços na internet, como aplicativo, streaming e jogos, aparecem entre os assuntos mais reclamados em 2024, com 77.099 registros. Na telefonia, o problema é tão grande que dá para medir fora do Procon. A Anatel informou que no primeiro semestre de 2024 foram registradas 642,5 mil reclamações e que a maior parte está ligada a conflitos de cobrança, com 29,7% do total. Em 2025, a própria Anatel divulgou base de dados aberta para acompanhar devoluções por cobrança indevida aos consumidores. O Procon de São Paulo alertou sobre cobranças indevidas em serviços de valor adicionado na telefonia, como apps, música, jogos, vídeos e mensagens. Segundo o Procon, a cobrança só pode ocorrer se o consumidor contratar, e uma das principais queixas é o desconto sem contratação e a dificuldade de cancelar. Nos últimos anos, o próprio Pix começou a entrar nesse terreno. Em 2025, o Banco Central anunciou o Pix automático para pagamentos periódicos, inclusive assinaturas, com autorização única do pagador. A promessa é reduzir custo, o risco é esquecer. A parte boa é que a Agência Brasil registrou que essa modalidade foi desenhada para dar controle ao pagador, com limite máximo por cobrança, opção de cancelar e gratuidade para a pessoa pagadora. Controle ajuda, mas só funciona se você olhar. E não dá para falar de taxa oculta sem falar de golpe. Em 2026, a Agência Brasil registrou um novo alerta da Receita Federal do Brasil sobre desinformação e golpes que tentam cobrar supostas taxas ligadas ao Pix. Quando alguém pede pagamento para liberar o que deveria ser gratuito, a taxa não existe. O golpe existe. Taxa oculta é o pedágio do cotidiano. Quando você soma tudo, dá um rombo. Escreva nos comentários qual te irrita mais. Agora, se você quer saber como os gurus da internet vendem sonhos e muita gente cai nesses golpes dos cursos de Fique Rico em um mês, clique no vídeo que está aparecendo na tela e eu te vejo lá.